Amen. Amém. Well, before you're seated, Antes de sentar, turn to somebody. diga para alguém aí. Say, tonight we're going to get something brand new from the Bible. Hoje eu vou receber algo novinho em folha da palavra. Tell somebody else something brand new from the Bible. Diga para alguém aí algo novo da palavra. Amen. You may be seated. Amém. E aí pode sentar. Well, this is our last service. Hoje é o nosso último culto. Denise and I together have spoken 10 times, Denise e eu juntos já ministramos 10 vezes. and it has been such a E privilege. tem sido um privilégio tão grande. And Jan E Jen, Mama Jen, said, Denise, can you come back in October for the women's conference? ela disse: Denise, você pode voltar em outubro para a Conferência das Mulheres? Well, let me tell you, Espera aí, deixa eu dizer para we você. opened our calendar. A gente abriu o nosso calendário. That is exactly when we are having the most important leadership conference in our own church every year. E era a data que a gente estava tendo a nossa conferência de liderança mais importante da nossa igreja todo ano. I said, Denise, E eu disse: Denise, you're going to miss our most important event. você vai perder a nossa reunião mais importante. And she said, E ela disse: Ricky, Rick, I really want to do it. eu quero mesmo vir. So she's coming. Então ela vai vir sim. So I told her tonight E eu falei para ela hoje she needs to be a better church member. que ela tem que ser uma membro da nossa igreja, uma membro melhor. But really, it's been a great privilege to be here. Mas tem sido um privilégio grande estar aqui com vocês. To be with Guto and Estar aqui Suellen, com Guto, Suelen, Jan, com Jen, of course, with Tiago. claro, com Tiago. Hey, he's amazing. Ele é maravilhoso. Thank you, sir. Thank you, sir. His precious wife who A has sua served us. preciosa esposa tem nos servido. And we've seen our friends from America. A gente tem visto nossos amigos aqui dos Estados We've seen Unidos. Simon and Michael and their A wives. gente tem visto Simon e Maicon e as esposas deles. We've known them for 25, 30 years. A gente já conhece esse pessoal faz 35 anos. So this has really been like a family reunion. Então tem sido realmente uma reunião de família. What a blessing. Que bênção. And I'm honored Eu estou honrado that Jesus let us be here. que Jesus nos permitiu estar aqui. So good to know you. É muito bom conhecer And vocês. tonight we're going to finish E hoje à noite a gente vai encerrar in Mark chapter 5. em Marcos capítulo You have 5. your Bibles? Você tem sua Bíblia aí? Hold your Bible up in the air. Levanta a sua Bíblia aí para eu ver. Let me see your. Oh, Deixa eu ver aqui. Oh man, the devil is Oh, terrified of rapaz, this o church. diabo agora ficou aperreado com essa igreja. Open your Bibles in Mark chapter 5. Abre sua Bíblia comigo em Marcos capítulo 5. How many of you were here this morning? Quantos de vocês estavam aqui hoje de manhã? Oh, Oh, wonderful. que maravilha. Well, tonight Hoje à noite we're going to continue. a gente vai dar If you were continuidade. not here this morning, Se você não estava aqui hoje de manhã, you're not going to feel like you've missed anything. você não vai sentir que perdeu nada. But for those of you who were here, Mas para aqueles que estavam aqui, tonight I'm going to give you the other part of the story. hoje à noite eu vou contar o outro lado da história. Father, we thank you Pai, nós te agradecemos in the name of no Jesus nome de for Jesus, the privilege to stand in this pulpit. pelo privilégio de estar aqui nesse púlpito. We ask you to strengthen us, Te pedimos para que você nos fortaleça, to strengthen Tiago, fortaleça Tiago, that tonight he and I can speak as an instrument que hoje eu e ele possamos falar como um instrumento to bring forth the word of God, para trazer a palavra de Deus, which changes lives. que muda as vidas. Holy Spirit, you wrote this. Espírito Santo, foi você quem escreveu aqui. You're the only one that can teach E it. você é aquele que pode nos ensinar. And tonight, E hoje à noite, we ask you to take us into the Bible. nós te pedimos para que você nos leve para dentro da Bíblia. Let us see it. Que nós possamos ver, Let us feel it. que nós possamos sentir, Let us be changed by que it. nós possamos ser transformados por ela. In Jesus' name. No nome de Jesus. Amen. Amém. All right, open your Bibles. Abre comigo a Bíblia. And tonight I think you're going to need something to write with. E eu acho também que hoje à noite você vai precisar de um lápis, uma caneta, algo para escrever aí. We're going to begin in verse A 21. gente vai começar no verso 21. We're going to review verse 21. A gente vai fazer uma revisão no versículo 21. And then we're going to jump right to verse 24. E aí a gente vai pular para o verso 24. Jesus Jesus, has just come from the country of the ele Gadarenes. tinha acabado de voltar de Gadara, o país dos Gadarenos. In the country of the E Gadarenes, nesse país dos Gadarenos, he confronted two men who had demons. ele confrontou duas pessoas que estavam endemoniadas. And Mark tells us E Marcos nos that one relata of them had a legion of demons, que um desses homens tinha uma legião de which demônios, is 6,000 demons. que quer dizer 6.000 demônios. And as I told the crowd this morning, E como eu falei hoje pela manhã aqui one para day a I was igreja, thinking,
Um dia eu estava That pensando, is amazing. rapaz, isso é maravilhoso. That one man had the capacity to hold 6,000 demons. Que um homem só tem a capacidade de abrigar dentro de si 6.000 demônios. That is amazing. Isso é impressionante. And the Holy Spirit said to E o me, Espírito Santo disse para mim, if he had the capacity to hold 6,000 demons, se essa pessoa teve a capacidade de abrigar dentro de si 6.000 then demônios, think how big is your spiritual capacity to hold the Holy Spirit. imagina quão grande é a sua capacidade de abrigar dentro de si o próprio Espírito Santo. We have such a massive capacity. A gente tem uma capacidade tão grande. And the truth is, E a verdade é, we call ourselves spirit-filled, nós nos chamamos cheios do Espírito. but the truth is, Mas a verdade é, we are spirit-touched. a gente é tocado pelo For us Espírito. to be filled, Para ser cheio do we Espírito, have a huge capacity. a gente tem ainda muito espaço para And that's preencher. why we need to keep being filled and filled and filled and filled and filled. E é por isso que nós temos que nos encher, nos encher, nos encher e continuamente ser cheios do Espírito. But Jesus Mas Jesus, cast the demons out of the man, ele expulsou esse demônio desse homem, got back in his boat, voltou para o seu barco, sailed back across the sea, velejou, navegou de volta pelo mar and he arrived at the seashore at the city of Capernaum. e ele chegou na costa pelo mar até a cidade de Cafarnaum. Jesus lived in Capernaum. Jesus morava em Cafarnaum. He lived in Peter's house. Ele morava na casa de Pedro. If you ever go to Capernaum, Se você já foi para Cafarnaum, you can actually see Peter's house. você pode realmente ver a casa de It Pedro. was identified in the 3rd century. Ela foi identificada no terceiro It século. was turned into a church. Ela foi transformada numa It igreja. really is the house where Peter lived and where Jesus E lived. realmente é a casa onde Pedro viveu e Jesus morou com ele. And when Jesus' boat arrived at the shore, E quando o barco de Jesus ia chegando pela the costa, people were excited. as pessoas estavam When animadas. Jesus was in Capernaum, Quando Jesus estava em Cafarnaum, things happened. coisas I mean, aconteciam. things really happened. Rapaz, as coisas aconteciam de Demons were verdade. cast out. Demônios eram People expulsos, came to Peter's house. pessoas iam até a casa de Pedro, Miracles took place. milagres aconteciam. It was at Peter's house Foi na casa de where they Pedro tore the roof off the house and let a man down aonde in. tiraram o teto daquela casa para que descesse o homem paralítico. If Jesus was in Capernaum, Se Jesus estivesse em Cafarnaum, miracles were happening. milagres iam acontecer. And so when Jesus came, Então, quando Jesus chegou, the whole city vacated. toda a cidade se esvaziou. This is very important what Isso I'm é going to bem tell you importante tonight. o que eu vou dizer hoje à The noite. whole city vacated. A cidade toda ficou vazia. Everybody Todo mundo has gone down to the shore correu para a praia to welcome Jesus. para receber The Jesus. miracle worker has come. Esse que fazia milagres estava The chegando. greatest celebrity in the city. A maior celebridade em toda a cidade. And that's where we come in verse 21. E é aí onde a gente chega no verso 21. And when Jesus was passed over again by ship unto the other side, E tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, much people gathered unto him. afluiu para ele grande multidão. In Greek, No grego, it says polus oculus. diz, são duas palavras para a grande multidão, polos óculos. Both words are not necessary. As duas palavras nem eram necessárias. The word oculus A palavra óculos describes a mass of people. descreve uma quantidade imensa de pessoas. If you add the word polus, Se você tiver antes a palavra polos, it just modifies the word oculus. ela modifica a palavra óculos. It means it wasn't just a mass of people. Significa só que não era uma grande It was quantidade a de massive, pessoas. massive, massive Era group uma of people. imensa quantidade The de whole pessoas. town Toda a cidade Vacated. esvaziou-se. They all went down to the water. Todo mundo correu para perto da água, They're waiting for Jesus. esperando Jesus chegar. They're reaching, they're pushing, they're shoving. Eles estão ali se empurrando, se espremendo, um Everybody's perto trying do to touch outro, him. todo mundo tentando tocar nele. And this leads us to verse 24. E isso nos leva até o verso 24. Jesus is trying to walk into town. Jesus estava tentando entrar na cidade And the Bible says, e a Bíblia diz much people followed him. que muitas pessoas o seguiam. The Greek tense means they were following and following and O following. tempo verbal grego aqui dessa expressão quer dizer que as pessoas seguiam, He could- seguiam He could not break Jesus. away from the crowd. Ele não podia encontrar um caminho para furar aquela multidão. In fact, the verse says, Na verdade, o verso they diz thronged him. que a multidão o comprimia. Your translation is fabulous. A tradução em português ela é impressionante, The crowd literally encircled him. porque literalmente a multidão se amontoou ao They redor dele compressed him. e começou a comprimi-lo. This was really an amazing crowd of people. Isso era realmente uma grande multidão de pessoas. This leads us to verse 25. E isso nos leva até o verso 25.
And a certain woman, E diz que aconteceu que certa mulher, which had an issue of blood 12 years, que havia 12 anos sofrendo com hemorragia and had suffered many things of many physicians, e padecera muito a mão de vários médicos, and had spent all that she had, tendo despendido tudo quanto possuía, and was nothing better, but rather grew worse, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário ainda pior. when she heard of Jesus, Tendo ouvido a fama de she Jesus, came in the press behind. vindo por trás dele, por entre a multidão, She touched his garment, tocou-lhe a veste, and she said, porque dizia: if I may but touch but his clothes, I shall be whole. se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. In verse 25, Verso 25. it calls her a certain woman which had an issue of blood. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos sofrendo de uma And hemorragia. the Bible says E a Bíblia diz she had it for 12 years. que ela já sofria com essa hemorragia há 12 anos. Well, first of all, Primeiramente, the Bible says she had an issue of a blood. Bíblia diz que ela tinha uma hemorragia. That word issue Essa palavra fluxo de sangue really describes a hemorrhaging condition. significa de fato uma condição hemorrágica. It was a bleeding that would never stop. Era um sangramento que nunca parava. She had bled continuously for 12 years. Ela sangrou continuamente por 12 anos. But according to Leviticus chapter 25, Mas de acordo com Levíticos capítulo 25, when a woman had an issue of blood, quando uma mulher ela tinha um fluxo de which sangue, really was her feminine cycle, que era realmente o seu ciclo feminino, that's what she had, era isso que ela tinha, but it never stopped mas nunca parava. for 12 years. 12 anos. It wasn't even normal bleeding, Não era nem um sangramento normal, it was a hemorrhage. era um sangramento It was a hemorrágico. hemorrhage. Era um sangramento hemorrágico. But according to the law in Leviticus chapter 15, Mas de acordo com a lei lá em Levíticos capítulo 25, don't ask me why, não me pergunte o porquê, but the law said mas a lei that dizia when a woman had an issue of que blood, quando uma mulher tivesse o seu fluxo de she sangue, was unclean. ela se tornava impura. And because she was E unclean, pelo fato de estar impura, she had to live in separation. ela tinha que viver de maneira isolada. If she touched anybody, Se ela tocasse alguma outra pessoa, it made them unclean. faria dessa pessoa que ela tocou também impura. If she was married Se ela fosse and she casada, touched her husband, se ela tocasse no marido, he became o unclean. marido se tornava também If impuro. she had children Se ela tivesse and filhos she touched her e children, ela tocasse nos seus filhos, they became unclean. os filhos se tornariam também impuros. According to Levitical law, De acordo com a lei levítica, she couldn't even eat at the same table with her family. ela nem podia fazer as refeições na mesma mesa que sua She família. couldn't sit on the same couch with her husband. Ela nem podia sentar no mesmo sofá com seu marido. All the days of her uncleanness, Todos os dias da sua she was impureza, to be treated as if she was unclean. ela deveria ser tratada como alguém impura. And in fact, Leviticus chapter 15 E said de fato, o capítulo 15 de Levítico diz that if the day of her issue ran beyond the normal period, que se o dia do seu fluxo ele fosse além do período habitual, then the entire time então todo esse tempo she was to be treated as unclean. ela deveria ser tratada como impura. And according to the law, E de acordo com a lei, if she intentionally touched somebody, se ela de forma intencional tocasse em they alguém, had the right eles tinham o direito to pick up stones de pegar pedras and stone her to death e apedrejá-la até a because morte, she violated the rules porque ela tinha violado a lei and she intentionally made somebody else unclean. e ela de forma intencional havia tornado outra pessoa impura. Well, all of that's very important Agora, tudo isso é bem because that importante, already tells us a lot about this woman. porque isso já nos conta muito sobre essa mulher. This woman is weak Essa mulher é uma mulher fraca, because she's had an issue of blood. que ela estava sangrando aí há muito tempo. She is hemorrhaging. Ela tinha uma condição de And hemorragia not only is she suffering physically, e não somente o sofrimento era this is a físico, woman who is suffering emotionally. mas essa era uma mulher também que tinha um sofrimento emocional. If she is married, Se ela fosse casada, she has not touched her husband for ela não 12 estava years. tocando no seu marido há 12 anos. If she has children, Se ela tivesse filhos, she has not hugged her children for 12 years. ela não havia abraçado os seus filhos por 12 anos. She has lived in separation. Ela estava vivendo em isolamento, She's not touched anybody. ela não estava tocando em She's ninguém, eaten every meal by herself. ela só comia nas refeições She sozinha, can't even share a plate with anybody else. ela não podia nem dividir um prato com ninguém. This woman is suffering physically. Essa mulher sofria fisicamente, She's suffering mentally. ela sofria mentalmente, She is suffering emotionally ela sofria for emocionalmente 12 years. por 12 anos. This woman has been living in a miserable state. Essa mulher ela estava vivendo numa condição miserável. And then verse 26 tells E us aí a gente chega no verso 26 que nos diz que além de tudo isso,
She had suffered many things of many physicians. Ela sofreu muito padecendo na mão de vários The médicos. word suffer Essa palavra sofreu is from the word pasco. é da palavra pasco, It really describes a mental suffering. que descreve um sofrimento mental. This woman had been mentally tortured. Essa mulher estava sendo torturada Do you mentalmente. know how she had been tortured? Sabe como é que ela estava sendo The Bible torturada? says- A Bíblia diz: Of many physicians. por meio de muitos The médicos. Greek word hupo is used here, Essa palavra grega hupo, ela é usada aqui, which really means under many physicians. que diz debaixo da mão de muitos médicos. Because she was such an unusual case, E porque ela era um caso tão incomum, and the case continued year after year after year, e esse caso se prolongava ano após ano após the ano, doctors os médicos, saw her as an experimental guinea pig, elas viam ela como se fosse uma espécie de hamster para experimentos and they científicos. tried everything they knew to try. E eles estavam tentando todas as All the new- tentativas que eles all the podiam new fazer, medications, todos os novos Things medicamentos, that had never been used before. coisas que nunca haviam sido usadas antes. If you read, Ela, se você ler, and you can read, e você pode perceber, what they did to women with an issue of blood, o que eles fizeram com essa mulher do fluxo de it sangue is horrible. era terrível. It is so horrible. Era tão terrível. What those doctors did to women that had an issue of O blood, que os médicos fizeram com essa mulher it is so terrible to read. era tão terrível ver I isso would not even read it to you publicly. que eu não leria nem publicamente para você os procedimentos que foram And feitos. the doctors basically said, E os médicos basicamente disseram: Ei, we have an experimental person. a gente tem aqui uma cobaia. Let's take this opportunity Vamos pegar essa oportunidade To try everything. e vamos tentar tudo que a gente and for pode. 12 years. E 12 anos se She has passaram. been under the care of doctors. Ela estava lá sob cuidados médicos. You know, if you're a doctor, we appreciate you. E se você é um médico, com certeza nós apreciamos muito But we know você. that even doctors practice medicine. Mas a gente sabe também que até mesmo o médico, ele pratica a medicina. And they were practicing everything on this woman. E eles estavam praticando tudo com essa mulher. But it's very funny. Mas é muito interessante, engraçado. When you read Luke's account of this, Quando você lê o relato de Lucas desse fato, he records it just a little bit different. ele faz um registro um pouquinho diferente. Why? Por quê? Because Luke was a doctor. Porque Lucas era médico. And he had mercy on the doctors. E ele teve pena da sua categoria He médica. says Ele disse: there was nothing they could do to help her. eles fizeram tudo, mas nada pôde ajudar. They tried everything. Eles tentaram todas as coisas, Nobody knew what to do to mas help ninguém her. já sabia mais o que fazer But para they kept ajudá-la. trying. Mas eles continuavam Another treatment, tentando, another treatment, tratamento another treatment. após tratamento. And the Bible tells E a us Bíblia nos she diz suffered. que ela They were sofreu, putting her through torture. eles estavam torturando essa And to mulher. make it even worse, E para deixar a coisa ainda pior, she paid for it. ela estava pagando por She had isso. to pay for all these Ela teve experiments. que pagar por todos esses experimentos. The Bible says she spent all she had, A Bíblia diz que ela despendeu tudo quanto possuía. In Greek, No grego, which is the language of the New Testament. que é o idioma que foi escrito no Novo It means Testamento, she had come to waste. significa que ela desperdiçou tudo. Actually, the Greek word means Na verdade, a palavra everything grega that she had at her significa que side. tudo que ela tinha consigo. It kind of implies that she started with a lot of money, Deixa implícito aqui o versículo que ela começou a jornada com muito dinheiro. but at the end of 12 years, Mas no final dos 12 anos, there was nothing left. já não sobrava mais She nada. had spent everything she Ela had. gastou tudo que tinha. And the Bible says E a Bíblia diz she was nothing better, que ela de nada aproveitou, but rather she grew worse. antes indo a pior. So she started with a hemorrhage, Então ela começou com lived hemorragia, through 12 years of torture, viveu 12 anos de tortura, 12 years of experiments, 12 anos de and at experimentos, the end of it all, e no final de tudo, she has spent her money, ela gastou o dinheiro, has no money left, nem tinha mais dinheiro, and the hemorrhage is worse at the end than it was when it began. e a hemorragia ainda estava pior no final do que no começo. But because she had an issue of blood, Mas porque ela tinha um fluxo de sangue, she had lived in isolation. ela vivia em isolamento. Because she was an unclean woman, Porque se tratava de uma mulher impura, she couldn't walk on the streets. ela nem podia andar nas ruas. She literally lived in isolation. Ela literalmente vivia isolada. If she tried to come out of her house, Se ela tentasse sair de casa, everybody would have known that she was unclean. todo mundo saberia que ela era impura. Because unclean people Porque pessoas impuras, were required to wear clothes that identified them as being unclean. elas precisavam usar roupas que mostrassem a sua impureza.
impureza, que So the- identificasse sua So impureza. if she'd come out of her house, Então, se ela saísse da sua casa, people immediately would have begun yelling. imediatamente as pessoas Unclean! começariam a gritar: impura! Unclean! Impura! And so the woman felt disgraced. Então essa mulher se sentiria desgraçada. If there was a sidewalk, she couldn't walk on it. If other people were on it. Se tivesse andando pela calçada e houvesse outras pessoas, ela nem podia andar naquela calçada. But in this chapter, Mas nesse capítulo, something very strange has happened. algo muito estranho aconteceu. This woman, Essa mulher who lives locked away, que vivia trancafiada, finds herself on the streets. de repente está no meio da rua. Why? Por quê? How could this happen? Como foi que isso She aconteceu? can't walk on the streets. Ela nem podia andar na How rua. can she venture out of Como her house foi que ela onto the pôde street? sair da sua casa e chegar até a rua? And the answer is simple. E a resposta é simples. The city is vacant. Porque a cidade ficou The vazia. people have all gone down to the beach. O povo todo correu para a praia. Maybe she looked out the door. E aí ela talvez tenha olhado Maybe pela she looked out the porta, window. talvez olhou pela She saw janela, no people. viu que não tinha This ninguém was her opportunity. e ela disse: é minha She comes oportunidade. out of her house. Eu vou sair de casa. Nobody's screaming unclean. Ninguém vai gritar impura. This woman who's lived alone for 12 years. Essa mulher que viveu sozinha She's por walking 12 on the anos streets. agora está andando She nas must have felt ruas. so free. Possivelmente ela tenha se sentido She's tão out. livre só She's por estar out. do lado de She's fora, walking. andando. And then something happened. E aí algo acontece. We can only assume what happened, A gente só pode presumir algumas coisas aqui, but it is a correct assumption. mas é uma presunção adequada. She's out on the streets, Ela está lá no meio da rua and all of a sudden, e aí de repente the people start running back into the o city. povo começa a voltar correndo pela rua dentro da cidade. And she's in trouble. E aí agora ela está em confusão. Because she's unclean. Ela está enrascada porque If ela é impura. If she touches anybody, Se ela tocasse em they alguém, have the right to kill her. eles teriam o direito de apedrejá-la. She can't get back to the house. Ela já não pode mais voltar para She's casa in such a bad position. e agora ela ficou numa posição Where is she ruim. gonna go? Para onde é que eu vou? Where's she gonna hide? Onde é que eu vou me She's got to esconder? do something. Ela precisava fazer To get out of algo the way. para sair do meio do caminho. The Bible doesn't tell us E a what she Bíblia did. não diz pra gente o que ela fez. But apparently she got under something. Mas possivelmente ela tenha se escondido Or debaixo de maybe alguma she coisa. stood back in the door of a house. Ou talvez ela tenha ficado encolhida assim perto da porta She de uma got casa. out of the way. Ela saiu do meio do caminho. Because the massive multitude was in the street Porque essa multidão imensa estava voltando pelo meio da and she rua. was trapped. E aí agora ela estava se sentindo numa armadilha. She couldn't move out. Ela não podia ir para frente, There was nowhere to go. não tinha como ir para trás. So she just stood back Então ela somente se to escondeu get out of the way para sair do meio do caminho. and she listened. E ela ficou ouvindo. And look what the Bible says. Agora escuta o que a Bíblia diz. Verse 27. Verso 27. And when she heard of Jesus, E tendo ouvido a fama de Jesus, do you know what the Greek says? sabe o que é que o grego diz aqui? It adds a little tiny word, Tem uma pequena palavrinha the aqui. word ta, A palavra tá and here's what it literally means. e significa exatamente isso. When she heard the things of Jesus, Quando ela ouviu as coisas sobre Jesus, she heard the things of Jesus. ela ouviu as coisas de Jesus. Apparently, she didn't know anything about Jesus. Aparentemente ela não sabia sobre Jesus. Even though he lived in Capernaum, Mesmo que ele morasse em Cafarnaum, she didn't know anything about him. possivelmente ela não soubesse Because sobre she lived ele. in isolation. Porque ela vivia no isolamento. But now she's in the back of a door frame where she's hiding. Mas agora talvez ela está se escondendo na esquadria de uma As porta the ou em crowd algum is lugar. moving, E aí a multidão vai She passando. begins to hear things. E ela começa a ouvir coisas. What did she hear? E o que é que ela ouve? She heard things. Ela ouviu coisas. She heard somebody scream. Ela ouviu alguém I gritando. can hear. Agora eu consigo She heard ouvir. somebody else yell. Ela ouviu alguém My gritando. eyes are open. Meus olhos acabaram de I se can abrir. see. Agora eu posso ver She novamente. saw crutches thrown up into the air. Ela viu muletas sendo Somebody jogadas said, pelo my ar. legs are working. Alguém dizendo: minha perna está In the funcionando. middle of the crowd, No meio dessa there multidão was somebody called Jesus. tinha alguém que se chamava He was Jesus doing amazing things. e ele estava fazendo coisas maravilhosas. Well, Romans 10, Romanos capítulo verse 10, 17. verso 17. This church ought to know this verse. Com certeza essa igreja conhece What esse does it versículo. O que é que diz? Faith comes. A fé vem How? como? Pelo By ouvir hearing and e hearing ouvir the word pela palavra de Deus. of God. But you know what the Greek actually says? Mas sabe o que é que diz no grego? Faith comes by hearing. Que a fé vem pelo ouvir. The Greek literally says, No grego diz o seguinte: by hearing the word of Christ.
por ouvir a palavra de Cristo. Christ Cristo is the word of the anointing. é a palavra do ungido. When people hear about the anointing Quando as pessoas escutam sobre a unção and the things that the anointing e does, das coisas que a unção é capaz de it fazer, causes their faith to rise. isso faz com que a fé delas se levante. Even people that are unsaved, Mesmo pessoas que nem são when they salvas, hear that the power of God is in manifestation, quando elas ouvem que o poder de Deus está em Their faith manifestação, begins to rise. fé começa a crescer. when I was a young boy, Quando eu era um pequeno garoto, I used to go to Catherine Kuhlman meetings. eu ia para algumas reuniões de Catherine Kuhlman. Oh, how I loved Catherine Kuhlman. Oh, eu amava Catherine How many of Kuhlman. you have heard of Catherine Quantos de Kuhlman? vocês já ouviram falar dela? I've never seen anything like I saw Eu at her nunca meetings. vi nada igual eu via naqueles dias. And even though I was young, E mesmo sendo apenas um I garoto, really paid attention eu realmente prestava to atenção what they did before Catherine Kuhlman came out. ao que eles faziam antes de Catherine Kuhlman chegar. I was always in the choir, Eu estava sempre no coral, not because I sing so good, não porque eu cantasse bem, but because the choir always has the best seat on the stage. mas somente porque o palco, o coral sempre fica melhor posicionado no palco. And I wanted to be close to Catherine E eu Kuhlman. queria ficar pertinho de Catherine Kuhlman. That's a great reason for you to be in the music ministry. Essa é um maravilhoso motivo para você fazer parte do grupo de louvor. And from my seat, E do meu lugar, I could watch what was happening before the service began. eu podia observar o que acontecia antes do culto começar. This was so smart. Isso era uma coisa tão esperta. Ushers Os diáconos walked through the crowd andavam pela multidão with little mini books, com pequenos livretos which were healing testimonies que eram testemunhos de cura of people that had received miracles in Catherine Kuhlman's service. de pessoas que tinham recebido milagres nos cultos de Catherine Kuhlman. They would sell them for $1. Eles vendiam esses livretos por They would wave $1. them and say, "Who'd like to have a miracle book?" E eles balançavam assim e diziam: quem quer o livreto do milagre aqui? People would wait for hours for those meetings. As pessoas ficavam esperando por horas para esse So rather culto than to começar. sit and waste time, Então, ao invés de apenas sentar e esperar People o tempo were passar, as pessoas estavam reading sentadas about miracles, lendo miracles, sobre miracles, milagres, miracles, milagres, milagres, the milagres. whole crowd, Toda a multidão reading these books, lendo sobre esses livros, that's the impossible taking place. sobre coisas impossíveis que estavam And as people would acontecendo. read about the E anointing, enquanto as pessoas estavam lendo sobre a the unção, faith would begin to rise. a fé começava a se And when levantar. Catherine Kuhlman would come out, E quando Catherine Kuhlman chegava, there was so much faith already tinha released. tanta fé já liberada. The moment she stepped on the stage, No momento que ela sentava no palco, you could feel the power of God moving like electricity through que the ela auditorium. pisava no palco, você via o poder de Deus correndo como eletricidade because naquele auditório. E tudo isso por The quê? people were hearing things Porque as pessoas estavam They were ouvindo reading things coisas, ouvindo that happened coisas. in those meetings. Isso acontecia nesses cultos. And I want to say to you, Guto, E eu quero dizer para você, and Guto, to every pastor, e para todo aquele que é pastor, we need to learn nós precisamos to learn the aprender time before the service begins. a aprender a aproveitar o momento antes do To culto use começar. that moment to prepare the hearts of people. A usar esse momento para preparar o coração das So when pessoas. the moment the service begins, Então, no momento que o culto the começar, faith of the church has been lifted to a a level. fé da igreja já vai estar elevada a um novo nível. Well, this woman Nesse caso dessa mulher, was hearing, ela estava ouvindo, hearing and hearing and hearing ouvindo Things. coisas, things. And Matthew tells us E Mateus nos diz she began to speak within herself. que ela começou a falar consigo mesma. There she was, Lá estava ela, an unclean woman, uma mulher impura, 12 years sick with a hemorrhage. 12 anos já sofrendo doente com uma hemorragia. Nobody ever to help her. Ninguém nunca havia ajudado But ela. as she began to listen Mas quando ela começou a and hear ouvir people say they've been healed, e ouvir as pessoas and another dizendo que healing, foram sarados, and uma another cura miracle, aqui, outro and an milagre eye acolá, opened, um olho aberto and an ear aqui, opened, um ouvido and the aberto ali, paralyzed walking, paralítico andando, something began to happen in her heart. algo começou a acontecer dentro dela. Faith began to come. Fé começou a se She levantar. probably began to think, Possivelmente ela começou a maybe this pensar: is my day. talvez hoje seja o meu Maybe dia, this is my answer. talvez seja essa a minha And resposta. Matthew says, E Mateus diz first she began to speak in her own heart. que primeiro ela começou a falar com seu próprio coração, Within herself, consigo mesma. she began to say, Ela começou a dizer: if I can just touch it, ah, se eu conseguir somente If I tocar can just ele, touch se eu somente tocar, maybe this is my day. talvez seja o meu If dia. I can just touch Se eu it. somente tocá-lo. But then when you come to Mark's
gospel, Mas aí quando você chega no Right Evangelho here de in Mark Marcos, chapter 5, aqui em Marcos capítulo she's no 5, longer thinking it, ela já não está somente she pensando, is saying it. ela está dizendo, Now she's saying it. agora ela está falando. And we know what the Bible says. E a gente sabe o que a Bíblia Mark diz. 11:23. Marcos 11, If you 23. believe Se você and crer, if you say, se você you're disser, going to get what you say. você vai ter aquilo que disse. You're going to get it. Você vai ter. And now this woman is saying E agora essa mulher está dizendo something else important. algo importante aqui também. The Bible says, É que a Bíblia diz, for she said. porque ela dizia. The Greek literally says, A palavra grega for que she diz, said and kept on saying. ela dizia e continuava dizendo. It must have sounded like this. Talvez seja dessa forma assim. If I can just touch. Ah, se eu somente tocar. If I can just Ah, get se eu there. somente chegar If lá. I can just Se eu touch it. somente If I conseguir can just tocar. figure out a way to Meu get Deus, se eu there. conseguir um jeito I de don't know chegar how to lá, do this. eu nem sei como vou She fazer. kept saying it, kept Mas ela saying it, kept continuava saying it. dizendo, dizendo, Talking to dizendo e herself. falando consigo You know, mesma. sometimes you got to talk yourself Sabe, into faith. algumas vezes você tem que falar fé consigo You mesmo. got to talk yourself Você into tem que faith. falar consigo mesmo em fé. And finally, E she finalmente, begins saying, ela começou a if I can dizer, just get se eu there, somente if I chegar can lá, just get se eu there. somente chegar lá. And let me tell you something. Deixa eu dizer algo. Your actions As suas ações will follow your mouth. vão seguir a sua boca. If you say it, Se você disser, it won't be long till you start doing it. não vai demorar muito até que você comece a fazer. My team knows A minha equipe sabe. when I start thinking about something, Quando eu começo a pensar sobre alguma that's coisa, one thing. isso é uma coisa. But when I start talking about Mas something, quando eu começo a falar they're sobre already alguma making coisa, plans. eles já começam a fazer os Because when I planos. start talking Porque about quando eu something, começo a it falar means we're sobre gonna do algo, something. significa que nós vamos fazer algo. actions follow your word. Ações seguem as suas Now palavras. this woman's talking to herself. Agora essa mulher está falando consigo she's mesma. talking out loud. Ela está falando já em voz alta. And what is that exactly she saying? E o que é que exatamente ela está dizendo? Well, the Bible tells A us. Bíblia nos conta. Look at it. Olha para isso. Verse 27. Verso 27. When she heard of Jesus, Tendo ouvido a fama de she Jesus, came in the press behind. vindo por trás dele, por entre a multidão, Even that's important até isso é importante. because the word behind Porque essa palavra por trás, leaves no room for doubt. ela não deixa entre nós dúvida. She waited for the entire crowd to go by. Ela se escondeu e esperou a multidão toda passar. She had to wait Ela tinha que esperar. because if she just walked out into the crowd Porque se ela fosse de frente para a multidão and intentionally touched those people, e intencionalmente tocasse They're nas gonna pessoas, scream, eles iam começar a pick gritar: up rocks, pega as pedras, kill her. vamos apedrejar e She matá-la. cannot walk out into that crowd. Ela não podia ir de frente para a multidão. So she figured out what to do. Então ela ficou pensando como faria. She said Ela disse, and said and said and said, disse. if I can just get to him, Se eu somente conseguir chegar How can até I ele, get to him? como é que eu vou chegar if até I ele? can get to Se him, eu chegar até ele, if I can touch se eu him conseguir on the tocá-lo, bottom of his se eu clothes, conseguir tocar ao on menos the na bottom of his orla das suas clothes, vestes, I'll be made eu whole. serei curada. So she waited for the crowd to pass, Então ela esperou a multidão passar, and the Bible says e a Bíblia diz she came in the press behind. que ela veio na multidão por trás da multidão. When they were all moving that direction, Quando todo mundo estava indo naquele sentido para a praia, and she was behind them and nobody was looking, ela estava para trás, ninguém estava olhando. we know exactly what she did A gente sabe exatamente o que ela fez. because Luke the doctor tells us Porque Lucas, o médico, nos diz: when she finally touched him, quando ela finalmente tocou ele, she touched the bottom hem of his garment. ela tocou na orla das suas vestes. Now, if I want to touch Tiago, Agora, se eu quiser tocar em Tiago, where is the normal place for me to touch him? aonde é o lugar normal para eu tocar? I would walk up and I would touch him right here. Eu andaria e tocaria por aqui. That's the normal place. Esse é o lugar normal. What would you think O que é que você if I pensa said, Tiago, se eu disse: I Tiago, want to touch you? eu quero tocar você, And I walked up to him e eu chegasse para ele and bent over and touched the bottom of his e pants. tocasse no pedacinho aqui da calça Oh, dele? Tiago, it's so Ô, good to Tiago, see é you. tão bom ver você. That's not natural. Isso não é uma coisa natural. It's natural to touch him right here. É natural tocar aqui. The only way it would be natural to touch him on the bottom of his garment A única forma natural de tocar na orla, no final das vestes, would be if I was on my knees. seria se eu tivesse de joelhos.
Well, this woman can't just walk between people Essa mulher, ela não conseguia somente andar entre as because everybody pessoas, she bumped into porque em todo mundo que ela encostasse, becomes unclean. se tornaria impuro. So the woman now is talking to herself. E agora a mulher está falando consigo If I can just mesma. get there, Se eu somente how conseguir can I chegar get lá, there? como é que eu vou If I chegar can lá? just get Se eu there, if I can somente just chegar get lá, there, se eu if I can somente just get chegar there, lá, if I can se eu just somente get there, chegar if I lá, can just se eu get there, somente if I chegar can lá, just get there, se eu if I can somente just chegar get lá, there. se eu She somente drops chegar down lá, to her knees. ela se ajoelha aos seus pés And she begins crawling. e ela começa a rastejar. And she begins parting legs, E ela começa a afastar as pernas, pushing people. empurrando uma pessoa ou outra. And you have to understand the crowd was so dense. E você precisa entender que essa multidão era uma multidão It was tão so densa, dense. era tão densa, tantas pessoas, It was a dangerous crowd. que era uma multidão até perigosa. For example, Por exemplo, one year Denise and I went to Red Square in Moscow on New Year's. eu e Denise uma vez fomos para o Ano Novo, a noite de Ano Novo, na Praça Vermelha em I Moscou. understand this crowd. Eu entendo essa multidão. The crowd was so dense. Essa multidão era tão densa. We were literally compressed in a crowd. So many people, it was dangerous. A gente foi literalmente comprimido na multidão e era uma coisa tão perigosa As an experiment, que, como uma experiência, I lifted both of my feet. eu levantei meus dois pés. Not only did I remain standing up, Não somente eu continuei de pé, I kept moving with the crowd. eu continuei me movendo com a multidão. That's the kind of crowd this is. Esse é o tipo de multidão que a gente está falando. So even though the people can feel Então, mesmo que as pessoas somebody pudessem going between sentir their legs, que alguém tivesse indo por entre as between them, pernas deles, nobody can look down. ninguém conseguia nem olhar Nobody para has- baixo. What was that? Ninguém... Did you feel that? Você sentiu alguma coisa What aí is por that baixo? going O que between é our isso que está legs? acontecendo aí nas pernas? It is this woman with a hemorrhage. Era essa mulher com hemorragia. You know, if you really want to get healed, Agora você sabe que se você realmente quer ser curado, you'll do whatever you have to do to get você vai fazer o que for necessário para conseguir. healed. And your actions will follow your mouth. E as suas ações vão seguir as suas palavras. It is impossible for you to speak faith and stay in one spot. É impossível você falar fé e ficar no mesmo lugar. Everybody say, in the name of Jesus, Todo mundo diz, em nome de Jesus, I have what I say. eu tenho aquilo que digo. Now this woman is crawling. Agora está lá essa mulher rastejando. She's making her way. Ela está fazendo o seu Fighting, caminho. fighting. Ela está batalhando Trying ali, to get through all tentando the se legs, infiltrar, all the garments. tentando afastar as pernas, as roupas, as túnicas, Listening escutando like radar. como um radar Trying to ligado, figure out where is the one that's doing all the miracles. tentando identificar para onde está o lugar aonde essa pessoa que está fazendo todos os milagres estava. And finally, E finalmente, she touches the bottom of his garment. ela toca na orla das suas vestes. Luke 8:44 Lucas 8:44, says Diz- the bottom of his clothes. a orla das suas vestes. And look what happened. E veja o que aconteceu. Verse 29. Verso 29. And straightway. E logo se lhe estancou. The Greek says instantaneously. A palavra grega diz instantaneamente, Without a pause. sem sequer uma pausa. The fountain of her blood was dried up. Estancou a hemorragia And she felt in her body that she was healed of that plague. e sentiu no seu corpo estar curada do seu flagelo. This word fountain Essa palavra is hemorragia another way of telling us how bad her condition was. é uma outra forma de dizer como a condição dela era grave. The Greek word pege, A palavra grega pege the same word that describes a fountain. descreve a mesma palavra para descrever uma fonte. This was a hemorrhaging woman. Era uma mulher que estava com It was hemorragia, like a fountain of blood. que era como uma fonte de sangue. And the Bible says E a Bíblia diz, she felt in herself. se ela sentiu no seu corpo, What does your translation say? felt in her body. The Greek says she knew. No grego diz que ela soube. She knew in herself Ela soube no seu corpo. that she was healed of that plague. Está curada do seu flagelo. Now she had not been to see a doctor. Ela não foi ver um médico.
But you know, when you've been touched by God, Mas sabe, quando você é tocado por it's good to go Deus, to a doctor. é bom ir no médico. It's good to have it confirmed. É bom fazer I confirmação. would advise you to do that. Eu oriento você a frequentar um médico. But sometimes when you're healed, Mas algumas vezes, quando você é You know curado, you're healed. você simplesmente you just sabe know que é you're curado. healed. Você só sabe. and this blood instantly stopped. E esse fluxo de sangue, essa hemorragia, First time instantaneamente in 12 parou. years. Pela primeira vez em 12 And anos. she knew in herself E ela soube em si she mesma was healed of the plague. que ela estava curada do seu flagelo. Wait, Para um pouquinho, peraí. before we go any further, Antes de avançarmos, what is a plague? o que é um flagelo? What is a plague? O que é um flagelo? Maybe you think a plague is something like the Black Plague, Talvez você pense que um flagelo seja algo como a peste negra, or somebody might think that AIDS is uma a plague. praga como AIDS. Let me give you a little insight. Mas deixa eu dar um pouco de revelação aqui. The word plague Essa palavra flagelo ou is praga, from the Greek word mastigas. ela vem da palavra grega It is no mastigas. mistake the Holy Spirit chose this word. E não foi por acaso que o Espírito Santo escolheu essa The palavra. word plague, A palavra The Greek flagelo, word mastigas. que vem do grego mastigas, it is such a horrible word. é uma palavra terrível. It is a word of torture. É uma palavra de tortura. Here's where it comes from. É daqui que ela vem. The Romans, Os romanos, who were horrible torturers, que eram terríveis torturadores, they would take a victim, eles pegariam uma vítima, strip him of his clothes, tiravam as roupas dela, tie him over a post, amarrava ela num poste and would begin beating and beating and beating e and começava beating a and beating him. açoitar, batendo, batendo e batendo. They would bring him right to the point of death Elas iam levar essa pessoa até o estado de quase morte and then stop. e aí paravam. Send him back to his prison. E aí mandava de volta para a prisão dela. This was a specific torture. Essa era uma tortura específica. They would wait for him to get well, Eles esperavam a pessoa se recuperar bring him back. e aí trazia de They novo. said, now we're going to do it again. Mas agora a gente They vai would fazer beat de him and novo. beat him and beat him Batia, and beat him batia, batia, Rip batia. open all those wounds, Acendia, machucava aqueles ferimentos todos. bring him right to the point of death, Magoava as feridas, deixava quase morrendo. then stop, E aí parava. send him back to the prison, E aí mandava de volta para a prisão. wait until he began to heal. Esperava que começasse a ficar Then curado. they say, come on, E aí dizia, vem cá de Then novo. bring him back. Trazia de volta and they would do it again. e fazia tudo de novo. That is the Greek word mastigas, Essa é a palavra grega mastigas, which here is translated as the word plague. que aqui foi traduzida como flagelo ou praga. And here's what it tells us. E é isso que nos A diz. plague Uma praga is any sickness é qualquer doença that repeatedly strikes you. que repetidamente bate e bate em você. It's not enough to kill you. Não se trata só de matar você. It just keeps your life torn up. Ela continua deixando a sua vida atormentada. For example, Por exemplo, if you have high blood pressure, se você tem pressão alta, finally you think it's gone, você pensa finalmente que está here melhorando. it comes E again, aí vem de novo, striking you again. te bate mais uma Maybe vez. you have migraine headaches, Talvez você tenha uma forte you enxaqueca. finally think they're gone, Você pensa que está here melhorando. they come to strike you E aí again. depois ela volta para bater de Or novo maybe em you have a você. problem with allergies. Talvez você tenha algumas alergias. Oh, you think you're over it? Acho que It fiquei comes bem. back, it strikes you Mas aí again. volta de novo e te massacra. Or maybe you have a fungus between your Ou toes. talvez seja um fungo entre os dedos do pé. You put all kinds of stuff on it. You think Você it's bota finally todo gone. tipo de medicamento, acha Here que it ficou comes bom, again, aí vem mais uma striking you vez, te again. bate de novo. That is the word plague. Isso é a palavra praga. So if you're dealing with any issue that just keeps coming back recurrently over and over and over, Então, se você está lidando com alguma coisa recorrente que fica batendo em você de It novo is- e de novo e de novo, it is a demonic attack. é um ataque demoníaco, It is sick. é doença. The devil's striking. O diabo está tentando te When bater. you finally think you're over it, he says, "Here I come again." Quando você pensa que está melhorando, lá vem ele e diz, estou aqui de novo. That's what this woman had. É isso que essa mulher tinha. 12 years. 12 It had anos. struck her and struck her and struck her and struck her. Massacrando, batendo, batendo, batendo nela. And now, E agora, immediately, she imediatamente, feels the attack has ended. ela sente que esse ataque acabou. The torture is over. A tortura acabou. And verse 30 says, E verso 30 nos diz, and Jesus, em Jesus, immediately knowing in himself imediatamente reconhecendo that virtue had gone out of him, que dele saíra poder,
turned about in the press virando no meio da multidão, and said, perguntou: "Who touched my clothes?" quem me tocou nas vestes? Oh. Oh, When it says Jesus knowing in himself, a Bíblia diz que quando Jesus, reconhecendo imediatamente, knowing, a palavra the Greek reconhecendo word epignosis, é do grego epignosos. it's not just knowing, Não é somente saber, this is expert knowledge. é um conhecimento de expert. Jesus is so sensitive to the anointing, Jesus, ele era tão sensível à unção, even though people are being touched all around que him, mesmo que as pessoas estivessem tocando nele o that tempo moment, todo, naquela multidão, naquele knew momento, something ele special percebeu algo especial he felt a aconteceu. special flow of Ele power. percebeu um fluxo especial de poder. Anybody who ministers to the sick can tell you. Qualquer pessoa que ministra para os enfermos pode dizer. When you lay on the sick, hands Quando on the você sick, impõe as mãos nos if you're enfermos, sensitive, se você for you sensível, know when something special is você happening. vai saber quando algo especial And acontece. Jesus sensed E Jesus percebeu that an issue of power had gone out of him. que poder havia saído dele. The word power Essa palavra poder is the word dunamis, é a palavra which dunamis, means power. que significa I'm sure you've poder. heard the word dunamis Eu tenho before. certeza que você já ouviu essa But that palavra word dunamis dunamis antes, mas essa palavra Was dunamis, primarily used outside the Bible ela foi primeiramente ou primariamente utilizada To des- fora do contexto to bíblico, describe the full might of a Roman army when it is marching forward. para descrever a força total de um exército romano quando ele se colocava para And marchar. when the Bible says E quando a Bíblia Jesus diz felt power go out of him, que Jesus sentiu poder saindo dele, knew. ele soube real power had que gone out of poder him real saiu to dele totally dominate and para conquer dominar some situation. totalmente e conquistar as situações. And he turned about in the crowd E ele virou-se no meio da multidão and said, "Who touched my clothes?" e perguntou: quem me tocou nas Notice what vestes? he did not say. Agora perceba o que ele não disse. He didn't say who touched me. Ele não disse quem me tocou. He is so sensitive to the anointing. Ele foi tão sensível à He unção knows it's somebody that has touched his clothes. que ele percebeu que alguém tinha tocado ele nas vestes. Maybe this is just sensitivity. Talvez foi Maybe it sensibilidade, is a word of knowledge. talvez foi uma palavra de But Jesus says, conhecimento. wait. Mas Jesus disse: espera, Stop! vamos parar. Nobody move. Ninguém se mexe. Something just happened. Algo acabou de Power acontecer. just went out of me. Poder acabou de sair de So mim. strong it's going to conquer something. E foi um poder forte para realizar And algo. whoever the person is, they touched my clothes. E quem quer que tenha sido a pessoa aqui, tocou nas minhas vestes. The next verse. Próximo versículo. And the disciples said unto him, E os discípulos lhes disseram: "You see the multitude compressing you, você não está vendo que a multidão está ali apertando? and you say, who touched E me?" você diz: quem me tocou? But that's not what Jesus said. Mas não era isso que Jesus estava He said, who dizendo. touched my clothes? Ele não disse quem me tocou, ele disse You know, quem tocou minhas We need to be vestes. very careful when Jesus speaks to A us gente tem que that we ser really hear what bem he says. cuidadoso quando Jesus fala conosco para a gente ouvir exatamente o que ele diz. Don't misinterpret what he says. Não interprete de forma equivocada aquilo Don't que ele miss what he diz. says. Não perca o que ele He diz. said one thing, Se ele disse uma and coisa, they heard something os wrong. discípulos ouviram algo Jesus diferente. says, no, it's not me, it's my clothes. Jesus disse: não sou eu, foi minha roupa. Verse 32. Verso 32. And he looked round about to see her that had done this. E ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Here, Agora aqui, you have the word epistrepho, você tem a palavra epistrefo, which describes a physical turning around. que significa uma virada física de posição. Now remember, Agora lembre, he's been compressed. ele estava sendo comprimido, Now apertado. he's saying, everybody move out of the way. Agora ele diz: espera, sai I'm todo not mundo aqui. taking one more step. Eu não vou mais dar nenhum passo. Find me that person. Eu quero saber quem foi a pessoa. Somebody just touched the bottom of my clothes. Alguém acabou de tocar na pontinha da minha And roupa. epistrepho, E epistrefo. Jesus now is looking around. Jesus agora It's começa a like olhar. he's become an investigator. Parece que ele se tornou um Find me that investigador. person. E vamos encontrar a There's pessoa. somebody around Tem here. alguém aqui. Find that Vamos person. achar essa pessoa. They just touched me on the bottom Acabou of de my me tocar na orla das clothes. minhas vestes. And the Bible says E a Bíblia diz, in verse 33, no verso 33, but the woman, então a mulher, fearing, atemorizada, trembling, tremendo, knowing côncia what was done in her, do que se operava nela, she came and fell down before him, veio e prostrou-se diante dele told him all the truth. e declarou-lhe toda a verdade. Luke adds one more thing.
Lucas acrescenta um detalhe Luke mais. says, Lucas diz: when she saw that she could not hide herself. quando ela viu que não poderia se esconder. So that means Isso when significa Jesus said, find me that woman, que quando Jesus disse, encontra essa mulher, she moved back between the legs. talvez ela tenha se andado para trás aqui nas suas pernas. But Jesus was not going to leave till he found her. Mas Jesus não ia sair dali enquanto não achasse. And when she saw that she could not be hid, E quando ela viu que não dava para se esconder, she comes crawling out. ela vem ali rastejando. The Bible says, A Bíblia diz, fearing, atemorizada, trembling, tremendo knowing. e côncia, sabendo. Why is she trembling? Por que ela estava tremendo? Why is she so afraid? Por que ela estava atemorizada? I think you know. Eu acho que você sabe. Because her clothes Por causa das roupas dela. identify her as an unclean Essas woman. roupas dela identificavam ela como uma mulher impura. When she crawled out, Quando ela rastejou In para that empty trás, space. naquele espaço vazio, and all those people saw her, e todas aquelas pessoas I viram guarantee ela, you, eu garanto a they você said, que eles disseram: "That's what we felt! foi isso que a gente achou. That woman touched us! Ah, essa mulher nos tocou. Everybody she touched Todo mundo que ela is tocava unclean." era impuro. The whole group of them Aquele grupo todinho ali have the legal right to pick up stones, tinha agora o direito de pegar as say, "We're pedras going to kill that woman for what she did to us." e dizer: vamos matar essa mulher por aquilo que ela fez com a gente. So can you imagine? Você pode imaginar? She feels good for the first time in 12 years. Pela primeira vez em 12 anos, no momento que ela começa a se sentir bem, And now she thinks they're going to kill her. aí agora ela pensa que o pessoal vai matar ela. Great, I feel good, now I'm going to die. Ah, tô ótima, mas vou morrer agora. And the Bible says she told him all the truth. E a Bíblia diz que ela contou para ele toda a verdade. This is so funny. Rapaz, isso é tão engraçado. It's true. É verdade. I touched all those people. Ah, eu toquei todo mundo All mesmo. those people. Todo mundo eu bati They're all neles. unclean. Todo mundo ficou impuro I também. violated the law. Eu violei a lei. But wait, Mas espera, she didn't just touch them. ela não somente tocou as pessoas. Who else did she touch? Quem foi mais que ela tocou? She touched Jesus. Ela tocou em Jesus. This woman's lived in isolation. Essa mulher estava vivendo isolada. She didn't know much about him. Ela nem sabia muito As sobre far as she ele. knows, he might pick up a stone and kill her. Até onde ela sabia, talvez ele mesmo também pegasse uma pedra para jogar nela. So when she came out, Então, quando ela sai, she's fearing, ela está atemorizada, trembling, tremendo, knowing. sabendo. She tells him all the truth. Ela veio e contou toda a verdade. And how did Jesus respond? E qual foi a resposta de Jesus? He said unto her, Ele disse para ela: daughter. filha. The Greek word thugater, Essa palavra grega aqui, tugare, which is used in the Gospels, que é usada nos evangelhos, usually geralmente to mean daughter of Abraham. significa filha de Abraão. Daughter of Abraham. Filha de Abraão. As a daughter of Abraham, Como filha de Abraão, she had a claim to every promise of God. ela tinha direito a todas as promessas de Deus. He did not rebuke her. Ele não repreendeu ela. He said, daughter of Abraham, Ele disse: filha de Abraão. you're the inheritor of all the promises. They all belong to you. Você já é herdeira de todas as promessas, elas já pertencem a você. He said, your faith Ele disse: a tua fé has made you whole. te salvou. The word whole is the word sozo. Essa palavra salvou é a palavra sozo. You probably know it. Possivelmente você conhece The ela. normal word for salvation. É a palavra convencional que traduzimos como salvação. Oh. Oh, The word sozo, salvation. a palavra sozo, salvação, It's a package. é um pacote. Always a package. É sempre um pacote. Healing, Cura, deliverance, libertação, prosperity, prosperidade, wholeness. plenitude. Romans 1:16 says, Romanos 1,16 diz the gospel que o evangelho
is the power of God unto salvation. É o poder de Deus para salvação. How many of you believe that? Quantos de vocês acreditam nisso? You believe that? Você crê nisso? Wait. Espera aí. What is the rest of Romans 1:16 O que é say? que o restante de Romanos 1,16 Let's look diz? at the whole thing. Vamos olhar o versículo The todo. gospel is the power of God unto O salvation. poder de Deus, o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Salvation, the word sozo. Salvação aqui é a palavra The sozo. whole package. Então é o pacote completo. It's the power of God to healing. É o poder de Deus para It is curar. the power of God to É o wholeness. poder de Deus para It manter is the power of íntegro. God to deliverance. É o poder de Deus para libertar. The word power is the word dunamis. Essa palavra poder é a which palavra means dunamis, in the gospel, que significa que no there is an evangelho army of God's tem um power exército do poder de ready to Deus march forward to pronto conquer para your marchar disease, adiante e conquistar a drive out your doença, poverty, colocar to para fora a change your pobreza, life. mudar a sua vida. But the rest of the verse says, Mas o resto do versículo diz: to them who believe. para aquele que crê. Many people have the gospel. Muitas pessoas têm o evangelho, They're not healed. mas não são They're not curados, delivered. não são libertos, They're living in poverty. estão vivendo em not pobreza, whole. não são íntegros. It's not the gospel by itself. Não é o evangelho por si só. It is the power of God to them that believe. É o poder de Deus para aquele que And crê. guess what else? Imagina o que mais? It does not say to them who once believed. Não diz para aquele que quer crer. The Greek tense says, No verso grego it is diz, the power of God to those who are believing. o tempo verbal diz que é para aqueles que estão If you want the crendo. gospel to release its power Então, in se your você life, quer que o evangelho libere o poder que ele tem sobre a sua gotta be vida, constantly você tem que releasing estar your faith in the constantemente gospel. liberando a sua fé no you've got to evangelho. be believing in Você the tem que gospel. acreditar no evangelho. And it is your faith E é a tua fé that ignites the power of que the gospel. traz a ignição para o poder do evangelho. It's to anybody who is believing. É para todo aquele que crê. And he says, daughter, E ele diz aqui, so filha, daughter of Abraham, filha de Abraão, your faith a tua fé has made you sozo. te fez sozo. Your faith A tua fé, has ignited the package. ela deu a ignição no pacote de Deus. Go in peace Vá em paz and behold e of thy... seja livre do seu mal. What does the word peace mean? Qual é essa palavra livre aqui? You say, well, peace. Você pode pensar, em paz. Peace is... Paz é paz. Paz significa What's peace? O que é paz? Well, Bem, I guess that's when I feel peaceful. eu acho que é quando eu me sinto cheio de paz aqui. Assim. It's the Greek word erone. É a palavra grega erone. The word erone Essa palavra erone was a specific word era a palavra específica which described a nation that had been in conflict, que descrevia uma nação que antes estava em conflito, but now they have reconciled. mas agora conseguiram se reconciliar. The conflict has ended, O conflito acabou and now they're rebuilding, e agora eles reconstruíram. they're restructuring. Eles estão se reestruturando. When Jesus said to her, Quando Jesus disse para ela, go in peace, vá em paz, it literally meant, significava literalmente, woman, mulher, your conflict is over. o conflito acabou. It's time for you to start rebuilding. Agora é tempo de você começar a se reconstruir. It's time for you to start rebuilding. Está na hora de você começar a se reconstruir. Go in peace. Vá em paz, Conflict is finished. o conflito acabou, Torture is over. a tortura acabou, Now you can start rebuilding. e agora você pode começar a reconstruir. And then he said, behold, E ele disse, fica livre do teu mal. the word whole Essa palavra fica livre is the Greek word which means, hey, significa, ei, you got your life back. você tem agora a sua vida de volta.
That's what Jesus wants to do. Era isso que Jesus estava dizendo para ela. He wants to give your life back to Ele you. queria dar a vida de volta para You say, ela. oh, well, this Ele person disse, stole my life. essa pessoa And roubou this minha person vida, stole this, essa pessoa and this roubou person isso, stole this, aquela pessoa roubou and I've aquilo, wasted this. e eu desperdicei isso. Quit talking about that. Para de falar desse First of jeito. all, you can't do anything about it. Primeiro, as pessoas não podem Just fazer come to isso. Jesus Vem para because Jesus, He is the one porque Ele é who will aquele just give que your tem life back to condição you. de te dar a tua He'll vida give de it back volta. to you. Ele vai te dar de volta. And then He'll say, E Ele vai dizer, start rebuilding. começa a se I've reconstruir, given your life back eu to estou te you. dando a tua vida de volta. That is the Jesus that we serve. É esse o Jesus a quem nós servimos. He's not religious and legalistic. Ele não é religioso, He legalista. didn't pick up a stone and stone her. Ele não pegou uma pedra e jogou He nela. didn't even care that he was Ele touched nem by se an unclean importou person. que ele tinha sido tocado por alguém impuro. He didn't care. Ele nem He deu a just looked at it mínima. and said, hey, this is a daughter Ele of só olhou e Abraham. disse, opa, aqui é uma filha de Abraão. Hebrews 13 tells us Hebreus 13 nos diz, Jesus Jesus is the same. é o mesmo. Everybody say he's the same. Todo mundo diz comigo, ele é o mesmo. Yesterday, Ontem, today, hoje forever. e para sempre. Here's how I read that. É assim que eu gosto de ler esse versículo. What he did O que ele fazia is what he does. é aquilo que ele faz. What he does today, E o que ele faz agora it's what he's going to do tomorrow. é o que ele vai fazer amanhã também. Because he's the same. Porque ele é o mesmo. He never changes. Ele nunca muda. We're the ones that change. A gente é quem We muda. mess up our doctrine, we mess up our thinking. A gente é que complica a doutrina, But complica Jesus, o pensamento. he's the same. Mas Jesus é o mesmo. What he did is O what que he ele does. fez é o que ele faz. And if you'll come to him with E your se faith você vier para ele com a sua fé and release your faith, e liberar a sua the fé, package will be o yours. pacote vai ser seu. Hallelujah. Oh, aleluia. That's the way it works, my friend. É assim que funciona, meus amigos. That's the way it works. É assim que funciona. The gospel is the power of God O evangelho é o poder de Deus unto sozo, para the sozo, whole package, para o pacote completo. to anyone that is believing. Para todo aquele que está crendo. So what are you believing tonight? O que é que você acredita? Em que você crê hoje à noite? Maybe it's time for you to start talking to yourself. Talvez tenha chegado a hora de você começar a falar com você mesmo. Talk to yourself till you start speaking with your mouth. Começa a falar com você mesmo para poder começar a abrir essa boca. Let your actions follow your mouth. Para que as suas ações comecem a seguir a Let sua your boca. actions propel you toward your miracle. Para que as suas ações elas te impulsionem em direção ao teu milagre. This is in the Bible Isso está na Bíblia. because the Bible wants us to know this is available to anybody. Porque a Bíblia quer que nós saibamos que isso está disponível para qualquer um de nós. Your faith will make you whole. A tua fé vai te fazer íntegro. Your faith will end the attack. A tua fé vai encerrar os It ataques. will end the torture. Ela vai encerrar a Your tormenta. faith will bring you deliverance. Ela vai trazer libertação. Your faith will bring you healing. A tua fé vai trazer a tua cura. It will. E vai sim. You are a child of Abraham. Você é um filho de Abraão. It all belongs to you. Tudo já pertence a nós. Say amen. Diga amém. Well, how many of you learned something new tonight about the woman with the issue of blood? Quantos de vocês aprenderam algo novo hoje sobre a mulher do fluxo de sangue? Well, don't leave Não vá embora ainda and say, e diga: wow, that was such a great lesson. ah, foi um ótimo ensinamento. Don't let it be a lesson. Não deixa com que isso seja só um ensinamento. Reach out with your faith. Estica e vai até lá To com a take tua your fé package. para pegar o seu pacote.
Go home tonight and tell your husband. Vai à tua casa hoje à noite e diz ao teu marido, Tell your wife. diz para tua esposa, We're taking everything that's a gente ours. vai pegar tudo que é nosso. And I'll say one final word. E deixa eu dizer uma palavra final aqui. You may not like this. You may not. Yeah. Talvez você não goste disso. But if you look at your life Mas se você olha para a sua vida and you look at when you were really experiencing the power of God, e você lembra quando você estava realmente experimentando o poder de Deus, was probably earlier, possivelmente foi bem no início. probably at a time when you were really believing. Provavelmente na época em que você acreditava mesmo. Well, the package is unleashed for those that are believing. O pacote ele é liberado para quem crê. Maybe time has passed. Talvez o tempo tenha passado. Now you've kind of become comfortable in your Christian life. E aí talvez agora você tenha chegado numa zona de conforto na sua vida You really cristã. don't see supernatural activity like you did earlier. Você já não vê mais a atividade sobrenatural como você costumava ver. Maybe, Talvez, just maybe, só talvez, you're in the category of those who believed. você está na categoria daqueles que um dia acreditaram. That's why the supernatural activity is all in the past. E aí é por isso que toda a atividade sobrenatural ficou no passado. But if you'll bring your believing to the present, Mas se você trouxer a sua crença do passado para o presente, all that supernatural activity will not be a memory, it will be a present reality. toda essa atividade sobrenatural não vai ser apenas uma memória, mas vai ser uma realidade. Because it comes to anybody that's believing. Porque vem para todo aquele que crê. Fala, amados! Que vídeo maravilhoso você acabou de assistir agora, não é mesmo? E eu quero aproveitar a oportunidade e trazer dicas maravilhosas para vocês. Se você ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, inscreva-se agora. É rápido e fácil, é só clicar. E aproveite, clique no joinha, deixe o seu like. Isso é muito importante para o nosso canal. Agora um aviso importante. Não esqueça de ativar o sininho do YouTube, porque isso é muito importante para vocês. Porque toda vez que a igreja publicar vídeos novos, você será notificado e você vai saber que existe um vídeo novo e fresquinho para você se alimentar da palavra de Deus. Contamos com vocês. Fala, povo de Deus! Você pensou que não ia ter avisos, né? Então, fiquem ligados porque já vamos começar. Amados, venho trazer recados importantes nesse momento que estamos passando agora. E o primeiro recado é... Amados, lave bem as suas mãos. É isso aí, ó. Sabonete, água, esfrega bem entre os dedos, nas unhas, antebraço. Amados, vamos manter a higiene para que a nossa imunidade continue firme e forte todos os dias, hein? E lógico que também não podemos esquecer do álcool em gel. Você que tem na sua casa, sempre que você saiu, pegou na maçaneta da porta, num corrimão, no elevador, amados, higienize a sua mão com álcool em gel, que também ajuda bastante. Vamos manter a nossa imunidade lá em cima. E olha só, a palavra de Deus diz que praga nenhuma chegará à nossa tenda. Então, abençoado, pelo amor de Deus, fique na sua tenda, fique na sua casa, fique no seu canto, amado. É isso aí, devemos nos prevenir cada vez mais para que esse vírus pare o mais rápido possível. E já estamos orando e sei que também você está orando na sua casa e a cura já chegou. No reino espiritual, a cura já existe. Então vamos cada vez mais nos manter em casa, a não ser um caso de urgência que você tem que sair. Se não, abençoado, fique na sua tenda. Amamos vocês. Beijo.